Oi, gente! Agora vamos resolver um exercício de movimento circular uniforme, né? Que envolve aceleração centrípeta e força centrípeta. Né? Então, nós temos o seguinte. Igor é um cosmonauta a bordo da Estação Espacial Internacional em órbita circular em torno da Terra a uma altitude de 520 km e com uma velocidade escalar constante de 7,6 km por segundo. Então, nós temos o seguinte. Igor está se deslocando aqui em um movimento circular uniforme, né, em órbita aqui ao redor da Terra, e a distância entre a superfície da Terra e a órbita de Igor é de 520 km. Já coloquei aqui 520 vezes 10 ao cubo metros, né, para a gente trabalhar sempre com unidades do Sistema Internacional. Né? No entanto, a distância entre Igor e o centro da Terra, né, vai ser esse raio aqui, da superfície da Terra até a órbita, mais o raio da Terra, certo? Raio da Terra, 6,37 vezes 10 a sexta metros. Né? Temos a velocidade com que Igor se desloca, né? Então, nós temos uma velocidade escalar constante, que é o que acontece no movimento circular uniforme. Né? No movimento circular uniforme, a aceleração, que é centrípeta, e a velocidade escalar são constantes, né? Ou seja, a velocidade e a aceleração são constantes em módulo. Né? A gente fala que é constante em módulo porque o vetor velocidade e o vetor aceleração mudam a todo tempo. A orientação desses vetores mudam o tempo todo. Né? Se eu estiver no ponto mais alto da minha trajetória, por exemplo, a minha aceleração centrípeta vai ser vertical para baixo. E o meu vetor velocidade vai ser tangente à trajetória, né? Se eu estiver me deslocando aqui no sentido horário, vai ser um vetor horizontal para a direita. Se eu estiver me deslocando no sentido anti-horário, vai ser um vetor horizontal para a esquerda. Né? Agora, se eu vier para o ponto mais baixo da trajetória, a minha aceleração centrípeta vertical para cima, né? E o meu vetor velocidade vai mudar de sentido. Né? Num outro ponto qualquer, né, nós temos sempre a aceleração centrípeta numa direção radial, no sentido para dentro da trajetória, e o vetor velocidade sempre tangente a essa trajetória. Né? Então, num ponto qualquer aqui, eu tenho aceleração centrípeta aqui, na direção radial, sentido de fora para dentro, né, apontando para o centro da circunferência, e o vetor velocidade passa sempre tangente à trajetória. Se eu estiver me deslocando, então, num sentido anti-horário, né, o meu vetor velocidade aqui, ó, vai ser para cá. Se eu estiver me deslocando no sentido horário, o meu vetor velocidade nesse ponto vai ser para lá, ok? Nesse caso aqui, não importa para a gente se o deslocamento é no sentido horário ou anti-horário. Né? O que importa é o módulo da velocidade escalar, beleza? Nesse caso aqui, ok? Aí o exercício nos pede o seguinte, ele nos dá a massa de Igor, né? Igor pesa 79 kg, e nos pede na letra A qual a aceleração de Igor, como ele está no movimento circular uniforme, né? Descrevendo um movimento circular uniforme, a gente sabe que a aceleração dele vai ser centrípeta, né? Essa aqui, sempre radial, sentido para o centro da trajetória, por isso chama centrípeta. E na letra B, que força a Terra exerce sobre Igor? Né? Se a aceleração é do tipo centrípeta, a força também é do tipo centrípeta. Então, eu quero saber quanto vale o módulo da aceleração centrípeta e quanto vale o módulo da força centrípeta. Né? Então, vamos uma coisinha de cada vez. Então, na letra A, eu quero saber quanto vale a aceleração centrípeta. Para isso, eu preciso lembrar que a aceleração centrípeta relaciona o módulo da velocidade, ou seja, a velocidade escalar, ao quadrado, dividido pelo raio, v quadrado sobre r. Nesse caso, é o raio total, porque é o raio da Terra mais a distância aqui entre a superfície da Terra e a órbita em que Igor está. Então, nós temos v quadrado
sobre o raio da Terra mais o raio da órbita de Igor, ok? Substituindo os valores, nós temos o seguinte, lembrando que eu já passei tudo aqui para unidades do Sistema Internacional. Não posso misturar as coisas, ok? Ou eu trabalho tudo em metro, né? Metros por segundo ao quadrado, ou eu trabalho tudo em quilômetros por hora, beleza? Eu costumo trabalhar sempre na unidade do Sistema Internacional, nas unidades do Sistema Internacional, né? Então, a velocidade, 7,6 vezes 10 ao cubo, lembrando que a velocidade está ao quadrado, né? Sobre raio da Terra, 6,37 vezes 10 a sexta, mais o raio aqui da órbita de Igor, 520 quilômetros, né? Ou 520.000 metros. Beleza? Resolvendo isso aqui, nós chegamos numa aceleração centrípeta de 8,38 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Bom, 8,38. Isso aqui para a letra A. Para a letra B, o exercício me pergunta a força que a Terra exerce sobre Igor, ou seja, qual o módulo dessa força centrípeta sentida pelo cosmonauta enquanto ele descreve esse movimento circular uniforme em torno da Terra. Então, na letra B, eu quero saber quanto vale o módulo da força centrípeta. Para isso, é só a gente lembrar que força centrípeta nada mais é do que a aceleração, a massa do corpo vezes a aceleração centrípeta, né? Nós já temos a aceleração centrípeta, acabamos de calcular na letra A, e o exercício nos deu a massa do cosmonauta, né? Então, seria massa 79, aceleração centrípeta 8,38. Isso aqui me dá uma força centrípeta de módulo 662 newtons. Beleza? Facinho demais, né? Então, pessoal, sempre que for um exercício falando de um astronauta, um cosmonauta, um ônibus espacial, o que for, né, de qualquer corpo que esteja orbitando ao redor da Terra, a gente sempre vai precisar levar em consideração o raio da Terra, ok? Então, eu não levo em consideração apenas a distância entre a superfície da Terra e a órbita, né? Eu não levo em consideração, aqui no caso, só os 520 quilômetros. Eu preciso levar em consideração o raio da Terra. Por quê? A aceleração gravitacional ela é sempre em direção ao centro da Terra, né? Essa força centrípeta aqui vai ser uma força, nesse caso aqui, a força centrípeta é uma força gravitacional, né? A gente já viu que a força centrípeta não é um novo tipo de força, né? Ela é uma força que a gente já conhece, que se comporta como uma força centrípeta, né? O fato dela se comportar como uma força centrípeta quer dizer que ela vai estar sempre apontada para o centro de uma trajetória circular, né? Então, nesse caso, a força gravitacional, né, a força gravitacional atuando como uma força centrípeta, continua sendo dirigida para o centro da Terra e não para a superfície da Terra, né? Por isso que a gente leva em consideração o raio da Terra, além do raio aqui da trajetória da órbita em torno da Terra. Beleza? Até já!